Olá a todos, nessa aula nós vamos trabalhar vários conceitos básicos aqui no Maya. Vou trabalhar um pouco sobre a animação do quadro-chave, um pouco sobre a animação por caminho, também um pouco sobre a ferramenta Sculpt, sobre agrupar e de combinar elementos aqui no Maya. Vai ser uma aula bastante completa. Vou criar aqui um cubo, vou apertar a letra F, e vou modificar esse cubo apenas para aproximar aqui do formato que eu quero trabalhar como se fosse uma espécie de avião, tá? Então eu vou clicar aqui no Polycube e colocar aqui, por exemplo, 3 unidades de largura e 3 subdivisões. Então vou selecionar, por exemplo, a face frontal, pegar minha ferramenta de escala, reduzir um pouco aqui e também a ferramenta de mover, puxar um pouco aqui para trás. Então, essa face aqui da parte de trás eu vou fazer o seguinte, vou selecionar a face, vou mover bastante para trás e vou também reduzir a escala significativamente. Também posso mover um pouco para cima. Pronto. Então vou clicar aqui, pegar um outro cubo, ele apareceu exatamente dentro do cubo que eu estou trabalhando, certo? Ele está aqui, ó. Então eu vou modificar um pouco esse cubo, a princípio vou pegar aqui a escala, reduzir na altura, reduzir um pouco na largura e aumentar bastante aqui no comprimento, acho que pode ser um pouco maior para cá também. Vou fazer uma espécie de avião daqueles que tem duas asas, né? Vou colocar aqui, vou apertar Command D para duplicar, colocar outra asa mais ou menos aqui. Posso pegar aqui mais um cubo, ele vai novamente aparecer no centro, vou arrastar aqui para a parte de trás do avião. Também vou modificar um pouco, utilizando apenas a escala. Vou clicar com o botão direito, escolher aqui Vertex e editar um pouco esses pontos, né? Esses vértices que fazem parte desse objeto aqui. Clico com o botão direito, escolho Select. Posso aproveitar uma dessas asas aqui para fazer a parte de trás. Então, por exemplo, vou clicar em mais um desses, Command D novamente, né? O Ctrl D aí no PC para duplicar. Pronto, pessoal, tenho aqui o formato básico aqui desse meu avião. Vou fazer só mais uma duplicata aqui de um cubo, tá? Vou criar mais um cubo, só colocar para cá para criar aqui a sustentação dessas asas. Fazer uma última duplicata. E pessoal, como eu falei, não estou preocupado em fazer algo muito preciso, aqui é para representar um avião. Tá? Então toda essa parte que eu fiz até agora, eu vou selecionar tudo isso aqui, vou no menu Mesh. Você só vai conseguir acessar o Mesh se você estiver trabalhando com a categoria de menus Polygons. Então clico aqui em Mesh e vou clicar aqui na opção Combine. Pronto. Isso tudo virou um único elemento. Eu vou excluir o histórico aqui no menu Edit, Delete by Type, History. E eu vou criar aqui, só para que a gente possa trabalhar melhor com esse objeto, eu vou criar então a hélice. Então eu vou clicar aqui mais um cubo, ele apareceu novamente dentro do objeto aqui, eu vou puxar aqui um pouco para frente. Eu vou nomear esses objetos. Esse primeiro objeto aqui, eu vou chamar aqui, por exemplo, de corpo do avião, certo? Corpo. Essa parte aqui, que seria a hélice, eu vou chamar, por exemplo, de motor. Pronto. Vou abrir a combinação aqui, ó, do outliner com a perspectiva. Então nós temos aqui o corpo e temos o motor. Vou selecionar os dois, pode ser tanto por aqui como por ali, também poderia ser. Estou com os dois selecionados. Vou no menu Edit e vou criar então um grupo. Ele criou agora o grupo. Se você abrir aqui, você vai visualizar que você tem o corpo e o motor dentro desse grupo. Eu posso chamar esse grupo aqui de avial. Colocando avial porque eu não posso colocar acentuação no Maya, tá? Observe que nesse caso o eixo central desse objeto, a hélice no caso, ele está na direção do eixo X. Isso é importante porque assim, quando eu for fazer a animação desse objeto, eu sei exatamente qual é o eixo que eu vou animar. A primeira coisa que eu preciso fazer é determinar o tempo da minha animação. Vou colocar aqui, por exemplo, com 300 frames. Tá? Vou clicar aqui, ó. Caso não estivesse, você deveria colocar então no Real Time para ficar na velocidade adequada. Salvar. Esse objeto ele vai ter um determinado valor nesse instante do tempo e vai ter um outro valor em outro quadro-chave qualquer. Eu posso criar tantos quadros-chaves quanto eu achar necessário. No caso, eu só vou precisar de dois. Um quadro-chave com o valor inicial de rotação dessa hélice e um quadro-chave no final com o valor final de rotação. Então, para começar, eu já estou aqui no frame 1. Então, eu vou gravar o valor de rotação em X, simplesmente clicando sobre a palavra Rotate X, escolhendo Key Select. Como o valor inicial é 0, ficou então o mesmo valor, e essa marca vermelha que tanto aparece aqui no Channel Box, como também aqui no Time Slider, indica que esse quadro-chave com esse valor foi gravado.
para o frame 300, eu poderia simplesmente clicar, eu posso clicar e arrastar até chegar no frame 300. E agora para o frame 300 eu vou indicar então qual seria o valor de rotação do meu objeto. Digamos que ele atingiu uma determinada quantidade de rotações, menos 36.000 o ângulo, certo? Esse é o ângulo então que ele atingiu. Então novamente com o botão direito do mouse eu vou escolher aqui Key Select. A nossa hélice já deve estar animada, eu vou dar play. Observe que o movimento de rotação da hélice não parece uniforme, porque realmente não é. Então vamos corrigir essa movimentação selecionando a hélice, indo até o menu Window, Animation Editors, Graph Editor. Vou apertar a letra A, observe que ela primeiro acelera, mantém uma certa velocidade e depois desacelera. Por questões de conveniência da minha animação, eu quero que essa velocidade seja uniforme, então seleciono toda a curva do gráfico da animação e vou clicar aqui em Linear. Fechar a caixa e vamos dar play novamente. A hélice está se movimentando perfeitamente. Vou diminuir o zoom do meu objeto, vou selecionar o grupo avião e com a ferramenta de escala vou reduzir um pouco a escala desse avião. Observe que agora, como eu estou reduzindo o grupo, então tanto a hélice quanto o avião foram reduzidos uniformemente. Vou clicar aqui na minha ferramenta de mover e mover o meu objeto, por exemplo, para o início do grid. Observe que eu estou utilizando as setas do eixo X e do eixo Z para ter certeza que meu objeto não saiu do grid. Clico aqui para criar um plano. Esse plano apareceu pequeno e no centro. Vou utilizar minha ferramenta de escala para aumentar o tamanho do plano. Não preciso mais da visualização do grid, então vou desativar o grid clicando nesse ícone. Agora eu vou fazer algumas deformações nesse grid utilizando a ferramenta Sculpt. Clico na ferramenta Sculpt, ela vai aparecer aqui no canto. Eu estou com todos esses painéis aqui abertos, então eu quero selecionar apenas a vista de perspectiva. Agora eu tenho a vista de perspectiva e o painel da ferramenta. Vou resetar a ferramenta. Nesse caso, você vai ver que a princípio, se eu simplesmente clicar e arrastar, ela vai produzir algumas deformações em cima do plano. Por enquanto, ele está criando deformações para baixo. Se você utilizar a tecla Ctrl e arrastar, ele vai criar deformações para cima. Sempre que você passa na mesma área, essas deformações elas vão se acumulando. Se você quiser suavizar um pouco essa malha, você pode utilizar a tecla Shift e passar em cima, nos locais onde você já fez algumas deformações. Uma outra possibilidade seria apertar diretamente a tecla número 3, e você já tem um preview suavizado do grid. Você pode aumentar ou diminuir a força com que essas modificações são feitas no objeto. Para isso, você ajusta a opacidade, ou um atalho prático pelo teclado, segurando a letra M e arrastando para a direita para aumentar a intensidade, ou segurando a letra M e ajustando para a esquerda para diminuir a intensidade. Você pode também ajustar a ponta. Para isso, utilize a letra B para aumentar o tamanho do pincel, ou também segurando a letra B, arrastando no sentido inverso para diminuir o tamanho do pincel. Vou clicar na seta e agora eu vou desenhar um caminho que seja sensível às inclinações do terreno. Não preciso mais dessa caixinha. Vou fechar, selecionar o terreno, eu vou até o menu Modify e vou clicar na opção Make Live. Dessa forma, quando eu vier aqui no menu Create, CV Curve Tool, o caminho que eu vou desenhar vai reconhecer as irregularidades do terreno. Nesse caso, vou fazer os primeiros cliques na direção do eixo X, que aponta para a frente do avião. Observe que, se os pontos ficam mais próximos, ele reconhece com maior precisão as irregularidades do terreno. Ok, vou teclar Enter para confirmar. Algumas partes da linha parecem estar internas ao terreno. Para isso, vou selecionar a ferramenta de mover e vou puxar a linha um pouco para cima. É hora de fazer minha animação por caminho. Novamente selecionar o Outline e a perspectiva. Vou clicar no grupo do avião. Agora eu vou segurar a tecla Shift e vou clicar na linha do caminho. Muito bem, não tem problema se o avião parece um pouco dentro do terreno, porque a posição do avião vai ser determinada pela linha do caminho. Com os dois selecionados, vou trocar o menu para Animation, clicar em Animate, Motion Paths, Attach to Motion Path, na caixinha. Como o meu avião está com sua frente orientada para o eixo X, eu devo manter essa opção marcada. Eu posso especificar um começo, por exemplo, que comece apenas no frame 24 e que termine, por exemplo, no frame 270, deixando um pouco de tempo para ele se girar antes de terminar a animação. Eu posso então clicar no botão Attach.
Observe que o avião consegue reconhecer as irregularidades do terreno, e justamente porque a linha foi construída com o Make Live. Se você desejar, você ainda pode fazer pequenas correções no caminho, por exemplo, clicando com o botão direito em cima da linha e escolhendo Ctrl Vertex. Quando estiver satisfeito, clique em Select, na seta, e pode dar Play novamente. Lembre-se que se você quiser ocultar essa linha, você pode vir aqui no menu Show e desmarcar a opção NURBS Curves. Ok pessoal, era só isso, espero que tenham todos conseguido fazer e até a próxima.